Graças a Deus, mais uma quinta-feira, nós participando da live que começamos, já faz tempo, né? Começamos quando começou a pandemia, nós ficamos impedidos de nos reunir nos gabos, no culto nos lares, e nós tínhamos começado a fazer o gabo, e entrou a pandemia, aí nós paramos e começamos a fazer a live, e graças a Deus, algumas pessoas, irmãos queridos, membros de igrejas por onde eu fui pastor, têm assistido, têm mandado mensagem para a gente agradece a Deus por essa tecnologia que a gente tem, esses meios eletrônicos que nós temos para poder pregar a palavra de Deus e também estar unido com o povo de Deus em torno da palavra, meditando. Isso é uma vitória muito grande. E hoje nós vamos continuar, estamos lendo o livro dos Salmos. Nós estamos tendo uma experiência tremenda com o livro dos Salmos. Pelo menos eu estou pregando de uma maneira diferente, mostrando para os meus ouvintes, os membros da minha igreja, das minhas igrejas, sobre o livro dos Salmos. Parece assim que é um livro somente de coisa boa, de promessas grandiosas para nós. É claro que tem isso também, mas o livro dos Salmos, agora a gente está verificando, tem muito choro, muita lágrima, muito sofrimento, muito inimigo, muita calúnia, muita perseguição, decepção, doença. Davi e outros mais que passaram por isso, deixaram escrito. E o livro dos Salmos é um livro de oração e ao mesmo tempo um livro do cânticos dos judeus. Nós vamos ler, eu quero cantar uma música, eu e a Marta. Essa música que nós vamos cantar está idêntica com o livro dos Salmos, que fala assim: quando o inimigo vem para devorar-me, nas grandes lutas tu me dás vitória. Quer dizer, há luta, podemos até ter vitória, podemos até sair numa boa, mas há luta, há choro, há lágrima, há doença, há morte na vida do crente, na vida da humanidade, e é isso que nós estamos retirando, aproveitando no livro dos Salmos. O nosso alimento no livro dos Salmos é esse. Confio em ti, ó Santo, Santo, Santo. É a música que vamos cantar. Mestre Santo, sem a tua ajuda, sem teu amparo eu não posso andar. Preciso sempre da tua mão divina, para que seguro eu possa caminhar. Confio em ti, ó Santo, Santo, Santo. Só tu, meu mestre, podes me valer. Nas grandes lutas tu me das vitórias, e só por ti eu quero aqui viver. Constantemente no labor do dia, preciso sempre a tua proteção. Quando o inimigo vem pra devorar-me, eu sinto ali a tua santa mão. Confio em ti, ó Santo, Santo, Santo. Só tu, meu mestre, podes me valer. Nas grandes lutas
tu me das vitórias, e só por ti eu quero aqui viver. Muito bom, playback bonito, Dick Rosinha. Vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. Nós vamos para o Salmo 56. Nós estudamos a semana passada do 50 até o 55. Agora nós vamos começar no 56. Estamos lendo mais ou menos 5 salmos aqui durante a nossa live, o nosso culto, e hoje não será diferente. Deus, muito obrigado por tua palavra que nos abençoa, tua palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos consola também, Senhor. E agora pedimos para que isso aconteça em nossas vidas. A igreja do Senhor que se reúne comigo todas as quintas-feiras neste horário, pedimos a tua graça, pedimos a tua proteção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, em nome de Jesus, oramos, amém. Vamos orar. Salmo 56. O salmista começa como no Salmo 55, 54, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Então Davi já começa pedindo misericórdia a Deus por causa da opressão dos homens. Versículo 2: os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Então ele está declarando isso, que ele está sofrendo pressão. 3: mas eu, quando estiver com medo, presta atenção nisso, mas eu, quando estiver com medo, o medo existe. O medo faz parte da natureza humana. Nós temos medo de tudo. Medo do escuro, medo de assombração, medo de cemitério, medo de doença, medo da morte, de ficar doente. Então essas coisas todas tomam conta da nossa vida. Só que a graça de Deus nos acompanha quando estamos com medo, quando nós estamos preocupados. A graça de Deus chega junto. Eu costumo dizer que nós não precisamos da graça de Deus se nós não estamos com uma enfermidade letal, um câncer ou uma outra doença letal. Mas quando o nosso corpo submete ou é submetido a uma doença letal, um câncer ou uma outra doença, a graça de Deus chega junto e nós vencemos o medo, nós vencemos a doença, porque a graça de Deus chega junto. Mas que nós temos medo, temos, isso é verdade. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Acabamos de cantar, confio em ti, ó Santo, Santo, Santo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. A confiança de Davi é a seguinte: eu confio no Senhor, eu confio na palavra do Senhor, aí eu não vou temer o que o homem pode me fazer. Porque mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo, ou com o mortal, o assassino. E aí diz assim o versículo 5: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Olha que situação de Davi. Conspiraram, fico à espreita, vigio os meus passos, na espera de tirar minha vida, de acabar com a gente. Aí o versículo 7, aí ele fica chateado, Davi, e diz assim: deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. O Senhor é o Deus que derruba nações. Então esses inimigos, esses meus inimigos, precisam ser tratados também sob a tua ira. Registra tu mesmo o meu lamento. Olha só, Davi dizendo que está lamentando, está chorando. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre.
tem lágrima no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Ele está dizendo, o Senhor está vendo, o Senhor tem anotado o quanto eu tenho chorado, o quanto eu tenho lamentado. Aí depois ele diz lá no versículo 11, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem. A nossa confiança está no Senhor. E o Senhor nos acompanha, mesmo que sejamos perseguidos, maltratados, caluniados. Versículo 12, cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Ofertar ao Senhor. A oferta não é somente o dinheiro é oferta também, mas ofertar nossa gratidão, o nosso louvor. Deus quer isso de nós. Depois diz assim, pois me livraste da morte os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Ele está dizendo que o Senhor já tem livrado ele da morte, e é verdade. E ele também anda firme sem tropeçar, porque o Senhor tem sustentado a sua vida. 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Está sempre clamando a Deus por misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Lindo. Até que passe o perigo. Eu vou me refugiar na sombra das tuas asas, até que passe o perigo. O perigo existe. Estamos protegidos sobre a sombra das asas do nosso Deus. Nosso Deus que a águia é um símbolo do nosso Deus na Bíblia. Que tem asa, que protege seus filhotes. Da mesma forma nós também somos protegidos. Mas o perigo existe. Olha o versículo 4, 57. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Olha só o que Davi está declarando, que ele está no meio de leões. A Bíblia, quando fala em leão, fala de força, de poder. É o rei da selva. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao redor daqueles que servem ao Senhor, procurando a quem tragar, e ele ruge como leão. Leão é força. Agora Davi está dizendo que ele está no meio de leões, gente perversa, gente poderosa, que quer destruir com palavras, porque diz assim, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Gente que fala mal, gente que calunia. Terrível. 5. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Vou repetir. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. O salmista está declarando, como lá no Salmo 115, diz o seguinte, que os céus dos céus pertencem ao Senhor, o nosso Deus, e a terra pertence aos filhos dos homens. Por isso, nós sabemos que ser exaltado acima dos céus, céu dos céus, é o trono do nosso Deus. 6. Falando novamente de inimigos, preparam a armadilha para os meus pés. Fiquei muito abatido, olha Davi aí dizendo, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Porque é o bumerangue, faz o mal e o mal volta para a pessoa. A pessoa que, principalmente, que se envolve, ou calunia, ou profana, sabe, o evangelho de Jesus Cristo através de calúnia, sobre um ministro, sobre um crente, pode saber que vai ter volta. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Lindo. Meu coração está firme, apesar da luta, apesar do problema, apesar dos inimigos. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. E cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acorde harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Versículo 11, o último. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Repete. Sobre toda a terra esteja a tua
glória. Versículo 11 do capítulo 57. Vou ler de novo. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. 58. Agora Davi falando sobre os poderosos. Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? Não, no coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham violência. E é isso mesmo. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Olha que texto tremendo. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Já nasce com a tendência de pecado e cair no pecado. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Vamos lá de novo? Criança nasce pecadora. Está aqui, ó. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. São os ímpios, aqueles que não são justificados pela graça do Senhor. Aí diz, seu veneno é como veneno de serpente, tapa os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Aí Davi diz assim, quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Olha os leões aí de novo, desses leões. Versículo 8. Sejam eles como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. O desejo de Davi é muito sério, porque esses salmos imprecatórios, ele está dizendo que quer ver a ruína do ímpio. Aí depois no versículo 11, 58, 11. Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Escatologia pura. Então os homens comentarão, de fato, no final de tudo, de fato os justos têm a sua recompensa. E com certeza há um Deus que faz justiça na terra. No fim de tudo, vai dar certo. Luta, problema, decepções, lágrimas, é a vida. Mas no final, vai dar certo. Vai dar tudo certo, como a música que nós cantamos. 59, versículo 1. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Olha só, tem inimigos, tem agressores, ele está pedindo livramento. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Mas veja o versículo 3. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Gente com coração maldoso, ainda que a gente não tenha feito nada de mal, essas pessoas, eles enviam para nós o mal em vez do bem que nós fizemos a eles. É isso que Davi está dizendo, pagando o bem com o mal. Isso é grave, isso nos deixa chateados demais. E a gente sabe o que é isso. Eu, como pastor, eu sei o que é isso. 4. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam as presas para atacar-me. Mesmo a gente não tendo culpa, fazendo bem, o pessoal está atacando. Eu escrevi aqui na minha Bíblia. Deus me livrou, aleluia. São livramentos que só eu aqui, a minha Bíblia e Deus sabe. Agora diz aqui o texto. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Olha só. Deus, levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Situação difícil. Ó Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Parece que Davi pensa assim que Deus está dormindo. Ele usa esse linguajar bem humano, dizendo, desperta, Senhor. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Os inimigos vão e voltam como cães, rosnando, rondando a casa, rosnando como cães, para devorar Davi. 10. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Tem inimigo, ele está dizendo que no final vai dar certo, que ele vai triunfar, e Davi triunfou.
lutou, mas Deus deu vitória. Era difícil Davi perder uma batalha. Perdeu algumas vezes por causa do pecado de Israel. Mas Davi foi um guerreiro vitorioso. Consome-os em tua ira, falando dos inimigos. Versículo 13. Consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó ou Israel. No final vai dar certo. No final Deus vai fazer isso. Eu já disse, vou repetir uma vez, nós estávamos cantando, vai dar tudo certo. E a irmã disse, pastor, já deu tudo certo. Eu falei, não deu tudo certo. Só vai dar tudo certo, ou só deu tudo certo, quando Jesus voltar e acabar com a morte, com a lágrima, com a doença, com tudo isso, novos céus e nova terra. Aí nós reinaremos para sempre com o Senhor. Aí deu tudo certo. Por enquanto, vai dar, porque é escatologia, o futuro. 16. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade. Pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Vou ler de novo, 16. Mas eu cantarei louvores à tua força, a força que recebemos do Senhor. De manhã louvarei a tua fidelidade. Deus é fiel. Pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Tem tempo difícil. Fechando, 60. Tremendo. Versículo 1. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Está dizendo que muitas vezes o Senhor abandonava o povo de Israel por causa dos pecados, desobediência. Mas ele está dizendo, restaura-nos agora, Senhor. Sacudiste a terra e abriste-lhes fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Presta atenção nisso. Versículo 3. Davi está dizendo, o salmista está dizendo, fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deus às vezes permite que nós passemos por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante, ficar meio grogue de tanta luta, de tanto problema que nós enfrentamos. Mas ele diz no versículo 4, mas aos que temem, deste um sinal, para que fugissem das flechas. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Jeová, é o Deus do sinal. É o Deus que marca, já preguei isso várias vezes. É o sinal de Deus com o povo de Israel, é o sinal de Deus nos 144 mil do capítulo 7 do Apocalipse, é o Deus do sinal do capítulo 14 do Apocalipse, é o Deus do sinal do capítulo 22, versículo 12. Então essas coisas são tremendas para nós sabermos o sinal que Deus coloca em nós. E ele diz, mas aos que temem, deste um sinal, para que fugissem das flechas. Nós temos o sinal de Deus, uma proteção de Deus na nossa vida. Nos cristãos, o sinal de Deus é o nome do Senhor Jesus. Pois Apocalipse diz, estará escrito na sua testa o nome de seu pai e o nome de seu filho. O nome do Cordeiro. Qual é o nome do Cordeiro? Jesus. Versículo 10. Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste sair com os nossos exércitos? Se nós sairmos para uma guerra com o exército, Davi está dizendo, o salmista está dizendo, se o Senhor não for com a gente, é derrota na certa. Então nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Nós precisamos ter esta confiança no Senhor, porque é inútil o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Que texto lindo, o último versículo do capítulo 60. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Quem pisa é o Senhor. Tem muito crente achando que Satanás já está debaixo dos pés. Eu piso na cabeça de Satanás. É muito fácil falar, mas na verdade a Bíblia diz o seguinte, que Satanás em breve será esmagado debaixo dos nossos pés, mas quem faz isso é Deus. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esse é o texto correto. Em breve o Deus de paz
esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quem derrota o diabo, quem é vitorioso sobre Satanás é o Senhor nosso Deus. E nós vamos conquistar vitórias, porque Deus vai colocar os inimigos, Satanás, debaixo dos nossos pés. A vitória nossa no final vai dar tudo certo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta palavra hoje. Porque o Senhor tem estado conosco, apesar da luta, do problema, do choro, do abatimento. Mas o Senhor às vezes permite que nós passemos por tribulações, lutas, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco. Essa é a nossa garantia, a tua fidelidade, como o salmista acabou de declarar quando nós lemos aqui. Eu cantarei louvores à tua força e pela manhã cantarei louvores à tua fidelidade. Temos um Deus fiel, temos um Deus forte que nos ajuda, apesar da vida, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, temos um Deus em quem podemos confiar inteiramente. A Ele louvor e glória, hoje e sempre. Amém.